Pera, É quê? livro de gay. Bom, tá gravando. Oi, fãs. Então, respondendo a pergunta do nosso membro, senhor lixeiro, a gente O leu o fundador Verão do de... Clube do Livro. Pois é. A gente leu o Verão de Lenço Vermelho, e aí a Tatá tava comentando que ela não conseguiu finalizar o livro, mas ela tá bem no finalzinho, né? Tá acabando. Eu também. E esse livro ele foi escrito pela Helena Malissova e Catarina Silvanova. Uma delas é russa, morava em Moscou, e a outra é ucraniana, morava em Kharkov, que são as duas cidades mais ou menos que os personagens principais moram no livro. E aí esse livro ele é uma história sobre um acampamento que se passa na época da União Soviética, 1980 e poucos, que se chama Acampamento de Pioneiros, aonde as crianças Andorinhas, né? é que não é o nome, né, do lugar. O tipo de acampamento era acampamento dos pioneiros. E o nome do lugar era o acampamento das andorinhas. Isso, eu entendi errado. Isso. E aí os pioneiros, eles eram tipo as pessoas que depois iriam entrar pro Partido Comunista. E aí então eles já começavam desde novos ali, desde os 14 anos eles já eram pioneiros, eles iam nas férias de verão deles para esse acampamento, para enfim, aprender a cultura ali do país deles, ter esse amor à pátria e tudo mais. E os personagens principais, que são o Yura e o Volodya, o Yura, ele é mais novo, tem uns 16 anos, e o Volodya, ele é um monitor, ele já tem 19 anos, já tá na faculdade, é mais velho. E eles vão se descobrindo gays. Eles vão descobrindo ali na trajetória que eles são gays. E uma coisa que a gente descobriu é que a sociedade russa ali da época, russa não, né? A sociedade da União Soviética não via isso com bons olhos. Então não é que era algo proibido exatamente você ser gay, mas era visto como um desvio de caráter e era como se você fosse doente, tipo ter alguma questão psiquiátrica e você precisaria ser curado para então poder participar da sociedade. Mas hoje também é assim, lá, olha. Hoje é pior. Hoje é crime. Por causa desse livro. Então, e sabe o que é interessante? Posso só pôr um ponto? Apesar da Rússia ser extremamente homofóbica, o comportamento entre homens lá é muito mais carinhoso que a maioria dos países. Tipo, é normal você ver homem andando de mão dada, ficando abraçado, dando selinho de cumprimento. Broderagem. Eles chegam. Eles chegam a comentar isso durante a história também. Ah, tá. Mas é que o livro ajudou. Eu acho muito foda falar que o livro ajudou alguma coisa, porque não era a intenção delas. E o movimento LGBT que se criou na Rússia depois do livro também é muito interessante. Mas eles usaram o livro como gatilho para tornar um crime pior do que já era. Então, agora é legalmente mesmo um crime você ser gay e você falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa com apologia à cultura LGBT e queer. Então, você pode realmente ser preso se você for pego fazendo alguma divulgação, assistindo materiais que tenham esse teor ou praticando ali, né, tendo um parceiro do mesmo sexo. E inclusive o Lucas ele trouxe essa informação na última reunião que uma das escritoras que morava lá na Rússia, ela foi perseguida e sofreu várias ameaças de morte, ela teve que sair do país e aí ela foi morar na Alemanha. E aí eu também achei uma informação extra que o dono como é que chama quem publica o livro? A editora. A editora Popcorn, que foi a editora lá da Rússia que publicou esse livro, ele foi preso. Então ele está preso hoje por conta de ter publicado esse livro. Caramba. Ele foi preso ano passado, em 2025. Caramba. Pesado. Sim. Qual que é seu crime? Publiquei romance gay. Sim, aí tiveram que fechar, né, a editora, foi uma complicação ali. Que triste que isso tenha acontecido e continua acontecendo, né, infelizmente. Sim, Bom, mas
vamos lá, eu tinha pensado, eu sou a host hoje, né? Eu tinha pensado em trazer um pouco de contexto histórico ali para explicar o momento que eles viviam, por mais que a gente vê muito assim da vivência deles ao decorrer do livro, eles vão falando sobre a cultura, sobre como que eles viviam ali, né? E até, inclusive, até os anos 2000. Então, eles passam ali tudo pelo tempo da União Soviética, a Guerra Fria, depois a dissolução da União Soviética. E o livro, se eu não me engano, acaba em 2005. Então, é bem relativamente recente. E aí eu tava super curiosa sobre essa questão política, né, de, tipo, como que funcionava a União Soviética e tudo mais. Aí eu fui dar uma pesquisada, assim, meio por cima. Bom, vamos lá. A União Soviética, ela foi criada basicamente para resolver alguns problemas de guerra civil e revolta da população, porque até 1810 ou acho que talvez até mais, 1850 por aí, a Rússia ela ainda vivia num regime de feudalismo e de imperialismo. Então quem comandava o país era o czar, que é o equivalente a um imperador, e o sistema ali que funcionava econômico era o feudalismo. Então as pessoas elas tinham essa questão de servidão com o senhor feudal. Aí foi começando a dar muita treta política com os países ali em volta, porque a Rússia estava ficando muito atrasada em relação à revolução industrial que estava acontecendo nos países da Europa no entorno dela. E aí começou a causar vários problemas, guerras, fome, empregabilidade baixa e tudo mais. E aí o czar da época, que era o Alexandre II, ele decidiu então que ele iria desfazer, não seria mais o feudalismo, eles iriam tentar transitar para um sistema próximo ali ao capitalismo. E o que ele fez foi doar algumas terras ali pro pessoal que trabalhava nessas terras como servos de senhores feudais. Só que muita gente acabou ficando sem emprego, sem condições, algumas pessoas não receberam essas terras, e mesmo quem recebeu ficou extremamente endividado. Então, eles tinham 49 anos lá para quitar a dívida com o governo e o senhor feudal, e essas pessoas acabaram sendo engolidas pelo sistema e começou a causar guerra civil. Aí, nessa guerra civil, o povo assassinou o czar da época, que era o Alexandre II, e o filho dele assumiu. E aí, nessa época, eles estavam ali no momento de transição, e aí tinha um governo temporário que tomou essa época, né? Tipo, eles não tinham realmente um governador que mandava ali em tudo. E aí o que aconteceu foi que depois dessa revolução surgiu ali, muitas pessoas foram mortas, assassinadas, enfim, mandadas para exílio, e nisso aí a gente surge o nome do Lenin, que o irmão dele foi assassinado durante essas revoltas, e ele foi mandado para exílio na Sibéria. E aí ele começou a estudar muito sobre política e ele começou a traçar o plano para que a União Soviética existisse. Então ele, com o tempo livre ali que ele tinha, começou a escrever o plano de governo de como que eles fariam, né? Amiga, isso foi quase na mesma época de Dostoiévski, não foi? Porque eu trouxe uma história bem similar, né, da bibliografia dele, que também estava no czarismo, que era um regime bastante autoritário e rígido, né, para a população, e ele também foi exilado, né? A revolução foi em 1917, mas o Lenin ele foi exilado um pouco antes, ali, mais ou menos 1904, 1906, por aí. Não lembro exatamente de datas, né, de quando foi o exílio do Dostoiévski, mas eu imagino que deve ser nesses meados aí também. Posso contar uma coisa para vocês? Não é exatamente isso, mas é que eu tô até meio emocionado que acabei de receber um e-mail aqui. Claro. Mas tem um pouco a ver. Eu tô meio que fazendo uma busca sobre a história do meu pai, né? Até mostrei umas coisas para Tatá. Meu pai estava na Segunda Guerra, na Rússia, e em 1965 ele era militar, ele estava dentro de um navio
que aportou na Grã-Bretanha, na Inglaterra, e daí meu pai pegou e pulou e fugiu da Rússia, né? Da União Soviética. E eu acabei de achar um negócio muito legal. Deixa eu compartilhar com vocês. Espera aí. Posso compartilhar minha tela aqui? Pode. Acho que tá aberto. Deixa eu ver como compartilhar a tela. Olha, certinho, né, o tema do livro com as coisas que você tá fazendo agora com seu pai, né, Lixa? Não tinha parado pra pensar sobre Eu isso. acabei de ver. Eu só não sei compartilhar a tela. Ai, meu Deus. Como compartilhar a tela? Clica ali embaixo na setinha pra cima. Aí você vai clicar em compartilhar tela e vai escolher janela, ou guia, ou a tela inteira. Deixa Tem eu 3 opções. Aí Eu vou você colocar aí, confirma. peraí que é mais fácil. Ah, não? Beleza. Ai, meu Deus, meus Xvideos. Tá aparecendo aí, gente? Tá. Aqui, Como que eu aumento? Pera aqui, aí. aqui eu tô, tipo, mandando vários e-mails pra galera aqui, não sei se dá pra ver, ó. Aí. Sim. Nossa, eu tô linda aqui na câmera, né? Tô vendo só minha cara. Tô fazendo uma busca aqui dele, do meu pai, né? Daí chegou esse aqui lá eu acho que foi de Cambridge que meu pai deu aula lá. Daí apareceu esses recortes de jornal da época. E é falando que tipo, o russo foragido recebeu asilo lá na Rússia e tal. Daí eu fiquei mal emocionado, eu achei muito legal. Eu falei assim, porra, meu, que da hora, tipo, o recorte do jornal mesmo, sabe? Daí eu fiquei emocionado. Daí, como vocês estavam falando do tema aqui, fui ver isso aqui na hora. Daí eu queria ter compartilhado com vocês. Mas é só isso, Eu gente. só vi um, você não vai abrir o outro? A outra é a mesma coisa, basicamente. Deixa eu abrir aqui. Calma. Dá pra vocês verem? Aham. Mas é basicamente a mesma coisa. Que ele pulou do barco, né? É. Russian Sailor. Meu papai é traidor da Rússia, gente. É coisa bonita. Seu pai é vivo ainda? Não, ele faleceu já. É por isso que eu tô fazendo essa busca, assim, tipo de família. Como que eu saio disso aqui? Parar a apresentação ali, ó. No meio da sua tela. Pode falar de novo. É parar a apresentação, tá no meio da sua tela. Aí. E é isso, gente. Queria ter compartilhado. Espero que tenha feito um pouco parte do tema, apesar de não sei. Mas é isso. Ah, com certeza. Faz muito sentido, na verdade, né? Porque, inclusive, um dos personagens principais do livro, que é o Volodya, que era o monitor... Meu pai também chama Vladimir. É o mesmo nome. É, Vladimir. Volodya é o apelido, né? O sonho dele era conseguir uma carta de recomendação trabalhando ali como monitor no acampamento, para daí ele entrar na Komsomol, que era o partido, e aí ele ia se formar em relações exteriores na faculdade para poder ir embora e morar nos Estados Unidos como que é o nome de quem trabalha politicamente por um país? Ele vai para outro país? Esqueci agora. Diplomata? Diplomata. Ele queria ser diplomata da União Soviética lá nos Estados Unidos. Porque ele não concordava com algumas coisas, ele se sentia meio preso ali na Rússia, né? Na Rússia não. Ele era da Rússia mesmo, o Volodya. E o Yura, ele era da Ucrânia. Inclusive, é longe pra caralho, mano. Tipo, de ônibus, papo de um dia, assim, de viagem. E aí tem um momento lá no final do livro que o Yura, ele tá lá, já voltou pra casa dele na Ucrânia e ele tá querendo ir visitar o Volodya lá em Moscou. E aí ele pega um ônibus, trem, sei lá, e vai. E aí eu tava vendo, cara, é muito longe, tipo, a distância. Como falei, demorou um dia de viagem. Se ele fosse de carro, era 12 horas. Tipo, eu vindo aqui pra Zona Leste. Pois é. Mais ou menos isso. Um dia de viagem pra amiga. chegar aqui. Terras. Piora um pouquinho, eu letais. acho, hein? 240 lotadão. Aí, enfim,
continuando aqui, eu tinha parado ali na Revolução, né? E aí a União Soviética ela foi fundada em 1922, aí baseado no que o Lenin escreveu, que era baseado na obra O Capital do Marx. Inclusive, como a gente estudou lá no Dostoiévski, a Rússia ela era um país bem fechado, ela não aceitava muito a cultura externa e muitas coisas eram censuradas, ou sequer realmente entravam no país. E aí eu estava vendo uma publicação lá que, tipo, o livro do Capital do Marx, ele só entrou no país da Rússia porque eles acharam que era um livro técnico demais e que ninguém ia realmente ler aquilo. E na época ainda do imperialismo, né? Então acabou que, tipo, esse livro mudou tudo dentro do país, mudou como funcionava, fez uma revolução e eles não esperavam isso e ganhou muita força. Então os trabalhadores eles começaram nessa época ali a formar os sovietes, que era o nome de conselhos, né? Em russo isso significa conselho. E aí, por exemplo, os pescadores se reuniam para falar sobre as questões de pescadores, os costureiros de costureiros. Aí cada núcleo desse era chamado soviete. E aí eles foram se unindo e acabou que juntou uma república de soviéticos. Você tá mutada, Tatá. E eu não sei se você tava falando alguma coisa. Ou não? Eu? É? Tava te elogiando aqui no off. Ah, obrigada. Então você é muito inteligente, você pesquisou um negócio muito legal pra trazer pra reunião, acho incrível. Obrigada. Enfim, e aí depois, em 1924, o Lenin morre, e aí o Stalin assume como o líder ali, né, da União Soviética. E tinha mais ou menos 15, que hoje são 15 países que fazia parte da União Soviética. E ainda tem outros 4 que até hoje eles estão tentando legitimizar como país, eles não conseguiram ainda a sua independência. Então seriam o equivalente a 19 países que participavam da URSS, que é a União Socialista da República Soviética. Isso. Acho que é isso. Ou talvez eu confundi a ordem de uma das palavras, mas é basicamente isso. Em teoria, cada região ou cada país ele tinha a sua independência, mas eles tinham acordos econômicos para se ajudar e eles eram fechados com os demais países, principalmente ali os países ocidentais que tinham como regime o capitalismo. E aí uma coisa interessante que eu achei é que durante a Segunda Guerra Mundial a Rússia ela lutou a favor dos Estados Unidos, né, dos aliados, os aliados, né, que era contra os nazistas. E eles conseguiram derrotar ali o Japão, então foram uma força muito importante pro nazismo ser exterminado ali na época. E por conta disso, meio que acabou resultando na divisão ali de Berlim, na construção do Muro de Berlim. Porque apesar de eles terem lutado do mesmo lado, eles tinham convicções muito diferentes, né, entre o capitalismo e o comunismo da União Soviética. E aí eles dividiram meio que o mundo mesmo, e inclusive uma cidade, oficialmente tinha um muro no meio da cidade que atravessava, para que as pessoas não passassem de um lado para o outro. E aí existiam muitas pessoas que ficavam tentando furar a fronteira ali, né, passar de um lugar para o outro, mas era um lugar meio complicado, porque tinha guardas que ficavam ali 24 horas por dia, tinha uma extensão de 3 metros com, enfim, arame farpado e tudo mais para você não conseguir passar. Então era realmente uma coisa complicada, e na época inclusive foi chamado de cortina de ferro, né? Um político lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha, ele chamou ele de cortina de ferro, e isso perdurou até 1991, que aí sim a União Soviética foi dissolvida, e aí os países se tornaram realmente independentes. E a Rússia, ela meio que ficou com grande parte da influência e poderio militar, de recursos e tudo isso que era da União Soviética.
porque a Rússia ela é o maior país em extensão de todos esses outros, né? Tem países ali que são minúsculos, tipo, menor que um estado brasileiro. Então, a Rússia acabou meio que continuando muito influente e sendo hoje o país que mais, vamos dizer, continua exercendo alguma coisa de comunismo que foi consequência da URSS, né? Apesar de que eles não atuam mais da mesma forma como naquela época ali em que se passa o livro. E a dissolução ela aconteceu principalmente por conta da crise em que a União Soviética passava na época ali, desde o final dos anos 80. Como a gente consegue ver no livro, eu não sei em que parte você tá, mas no final, depois de um tempo que vai cortando para vários anos seguidos, assim, vai pulando muitos anos de uma vez, vai mostrando toda a crise ali da família do Yura tentando sair da Rússia, da Ucrânia, né? Ele era da Ucrânia. Tentando sair dali porque os pais dele tinham faculdade, não conseguiam emprego, não, ao invés de receber salário, eles recebiam um vale para você trocar por comida, e faltava comida, faltava muita coisa. Isso porque na década de 80, a Rússia ela estava ajudando o Afeganistão, ela invadiu o Afeganistão e começou uma guerra lá com os Estados Unidos. E aí eles gastavam muito dinheiro com poderio militar. Então, tipo, quase todo o dinheiro do governo ia para isso. Então, eles pararam de subsidiar a comida. Então, muitas pessoas começaram a passar fome, começou a ter muita treta. Aí surgiram as gangues que a gente consegue ver também nas cartas, que, tipo, para você abrir um negócio, você precisava molhar a mão de alguém, então era muita corrupção. E foi causando vários problemas até, enfim, dissolver a União Soviética. E aí, sobre o livro, a gente, achei muito legal ler e ver toda essa mudança, né, a transição toda. Ficou muito claro tudo o que aconteceu, por que aconteceu, através da história. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito legal. Eu acho. É incrível. Uma aula de história aí, né? Uhum. Total. E é muito engraçado, porque parece que foi tudo muito longe, mas, tipo assim, eu creio que todos aqui nasceram nos anos 90, então é bizarro pensar que a gente tem jornalistas... Anos 90! É difícil a gente pensar que tem jornalistas vivos hoje que viram a queda do Muro de Berlim e noticiaram em TV aberta, é bizarro. Ou que o pai de um amigo nosso fugiu da União Soviética em cima de um barco. Que loucura, né, gente? Não tá tão longe assim os nossos exemplos. Nossa, né? Eu acho muito legal, tipo, toda essa história. Até tava falando com a Rafa esses dias que eu não lembro agora qual que era o país. O que você falou mesmo? Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. Esse aí, gente. Esse aí, ó, Tchecoslováquia. É da Tcheca, vai. Da Tcheca. Da Tcheca, vai. E eles têm também, tipo, o Dia da Independência, né? Igual a gente tem aqui no Brasil, no caso, a gente é o Dia da Independência da Coroa Portuguesa, e eles têm da União Soviética, o Dia da Independência. E é muito legal, realmente, como o livro amarra esses fatos históricos junto com a história, né? E contextualiza a gente dentro do regime da União Soviética, né? Como a gente tinha falado até na reunião anterior, como às vezes a gente acha que era uma coisa, mas quando a gente acaba se inserindo, vê que é um pouco diferente, que parece muito rígido, né? Enfim, tudo que a gente que viu e pesquisou até agora, e o livro passa bastante essa sensação de prisão, vamos dizer assim. Dá uma sensação assim, sabe? Como se as pessoas não tivessem escolha dentro desse regime. O que eu achei muito legal na questão histórica é que você vê bem as marcações de tempo e de mudança mesmo no livro. E eu acho que nessa questão da família do Yura, a parte que mais me chamou a atenção foi quando a mãe dele fala que ela tá cansada de ser uma engenheira, trabalhar pra caramba e receber peça de máquina como pagamento. Ela até cita o nome da peça, mas eu não vou lembrar. E aí, a gente está falando ali de um período pós-Segunda Guerra, onde a Alemanha era simplesmente um dos piores países do mundo,
E aí, de repente, eles conseguem e vão embora para a Alemanha e simplesmente o Yura conhece e começa a entrar em uma comunidade LGBT muito foda e que, mesmo que a sua liberdade seja extremamente restrita, até porque a gente está falando de 1990, ainda é uma comunidade que existe sem, aparentemente, pelo que ele fala pelo menos, uma repressão gigantesca do Estado ali em cima deles. E aí ele vê na Alemanha uma liberdade maior que o Yura, que o Volodya na Rússia nunca conseguiu ver, porque na verdade também nunca existiu. Cara, eu fiquei assim muito chocada. A Tata até falou que ela não se importou muito com o surto do Volodya, mas pra mim aquilo foi muito significativo, porque, cara, Não é que eu não só. me importei, calma. Eu tava Não. esperando algo maior. Mas pra Que mim foi envolvesse muito várias grande. pessoas. Cara, imagina só, tipo, vamos colocar se ele descobrisse que gosta de mulher. Tipo assim, ele é um homem que descobriu que gosta de mulher. Em nenhum momento ele se colocaria numa posição de doente, de que ele precisa de tratamento pelo simples fato de que ele gosta de mulher. Mas como ele descobriu que ele gosta de homem, ele se acha doente, ele se acha um anormal e ele acha que ele tem que ficar confinado lá no manicômio No hospício. até, sabe, ficar melhor. E, cara, isso é tão dolorido, tipo, de ver ele se sentindo o lixo da sociedade, sendo que ele é, tipo, um cara todo certinho e tudo mais. Então, vamos dizer, pô, ele é aplicado na faculdade, ele é um cara, ele segue a moral e bons costumes de, tipo, boa pessoa. Então, Cidadão ele se de bem. sente, e ele se sente horrível pelo simples fato de que ele descobriu que gosta de homem. E aí ele surta muito. E, tipo, é isso, ele quer o tratamento, ele quer se submeter a tomar remédios pra vomitar e ter aversão a gostar de homem. Isso Dá- Isso eu dá achei pra ver o bizarro. tamanho. Isso eu achei loucura demais, gente. Não, dá O- pra ver o tamanho da aversão que ele sente a si mesmo quando ele coloca a mão na água fervendo, quando ele sente algum tipo de prazer ali com o Yura. Não chega a ser prazer, mas tipo, dele gostar de ter Desejo, visto, de estar né? perto do Yura ali. De desejo com o Yura ali. Então eu não sei, essas partes dele. E assim, desculpa, Tatá, se tá sendo um spoiler, Pode falar. mas me doeu muito toda essa parte. Eu acho que no fim ali, quando ele começa a falar mal de si mesmo, o quanto ele era ruim, que ele tentou ficar lá, que ele chegou quase a casar com a moça, mas que na verdade ele era um perdido, que não sei, tipo, nossa, eu juro que eu pensei que seria melhor, sei lá, pra mim ele começou a ficar insuportável ali naquela cena, porque eu não sei, eu não consigo ver e conceber o tamanho do ódio que ele sentia sobre si mesmo. Gente, E desculpa, eu não gosto do volante. E não é nem só por isso. Eu já achei ele insuportável. Não sei o que o Yura viu nele. O Yura parece uma pessoa tão legal. pior que tirando a parte dele se odiar, eu me vejo um pouquinho nele. Amigo, Eu falando achei ele mal dele. fofo. Eu não gosto do Volodya, gente. É o jeito que ele trata a Yura também, tipo, mesmo depois que eles já estão, assim, de romancinho, tipo, ai, me disse ela, ai, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí até uma hora o Yura fala assim, nossa, até quando eu vou ser tratado dessa forma? Eu penso, gente, no começo do relacionamento tá assim, imagina se esses dois casam. Deus me livre, eu achei o Volodya muito insuportável. Mas, Nossa, assim, mas imagina o peso pra você, Lucas, que deve ter sido isso, cara. Eu não li, né? Mas dá pra imaginar que, porque assim, tipo, gente, imagina a gente pensando um amigo nosso sofrendo por um negócio incrível, né? Tipo, Então, eu acho. aqui não dá pra imaginar essa realidade no Brasil, pelo menos, eu acho. De uma É forma que difícil. os países são. Embora exista ainda muito. Embora ainda exista muita homofobia, né? Ah, sim, mas Então, imagina o governo falar que é crime. De novo, quem sabe, né? a gente nunca chegou nesse nível, mas esse pensamento ainda é muito comum entre os LGBTs, principalmente os LGBTs mais religiosos. E eu não sei, hoje eu posso até estar muito errado na minha linha de pensamento, mas eu sinto mais ódio do que pena dessa galera. Porque eu acho que a gente tem
uma, uma janela muito grande para a gente olhar além do que pedem que a nossa viseira veja. E que esse tipo de pensamento não cabe mais, sabe? E se você é uma pessoa LGBT e você escolhe esse tipo de pensamento, porque nesse caso é literalmente só uma escolha mesmo. Aí a gente tem diversas influenciadores LGBT que pregam esse tipo de pensamento ainda como se fosse a saída, mesmo todos os estudos e pesquisas dizendo que não é uma saída, porque não tem nada de errado comigo nem com ninguém. Era só um desabafo mesmo. E eu acho interessante também a gente lembrar que, embora não exista, tipo, essa proibição legalmente no Brasil e ainda exista um pouco mais de liberdade, a gente não pode tampar os nossos olhos para a realidade, porque existe uma bancada religiosa, né? No... É o que mais pesa as pessoas, que você sente culpa, né? Sim, e tipo, esses dias acho que foi até a Lelê que postou um meme, eu acho, da coordenadora, não sei que lá, de criança, esqueci o nome da vagabunda. Ai, a Epa! Damares. Epa! A suposta A vagabunda. Damares Então, falando da... falam lá do da Frozen Elsa. com a Bela Adormecida. Eu não aguento aquele vídeo, velho. Por que ela termina o filme num castelo de areia? Não, de gelo! Sozinha! A gente dá risada, mas olha como é problemático. Tipo assim, isso é uma pessoa que, querendo ou não, representa as coisas que estão acontecendo no nosso país. E é muito homofóbico. Por mais que seja ilusório pra caramba, é muito homofóbico. E a gente ainda não é uma luta que tá ganha, sabe? É uma luta que a gente luta todo dia ainda. E que é muito preocupante quanto à igreja e esse pensamento ainda influencia o pensamento popular, né? Não é à toa que a gente vê tantos casos de violência, infelizmente. Eu acho que, estatisticamente, o Brasil é o país mais violento contra LGBTs e pessoas trans. Eu ouvi dizer que existe essa estatística porque o Brasil é um dos únicos que mede, mas eu não sei se é verdade. Isso também. Então, tem esse papo também, porque são pouquíssimos países que medem. Porque, basicamente, eu sou passivo de pena de morte em mais de 20 países, então, assim, por que eles mediriam, né? Se eles Tá mesmos... requisitado, hein, amigo? Você tá vendo, amiga? Mas é foda nessa situação. E é bizarro, porque é mais pesado contra a população LGBT feminina. Porque, assim, mulheres lésbicas sofrem mais atentados violentos, principalmente de morte, e mulheres trans são mais atacadas do que homens trans. Então, assim, óbvio. Nada de surpreendente, infelizmente. Do jeito que eu tô falando, parece que homens trans passam livremente na rua, assim. Mas noticiado, pelo menos, a violência costuma ser um pouco maior contra mulheres trans. Uhum. Não imaginava. Eu imagino, porque essa questão que a gente sempre tá em pauta, a questão do banheiro para mulheres trans. Cara, é uma coisa que eu não entendo porque que a gente tá discutindo ainda, entendeu? Tipo, e esses tempos atrás eu vi um vídeo de uma mulher trans que ela estava num banheiro feminino e ela foi abordada por uma mulher cis que veio reclamar pra ela: ai, você acha certo esses negócios de mulher trans usar o banheiro feminino? Só que aí a trans, né, ela ficou tipo, meu Deus, será que ela sabe alguma coisa? Como assim? E na verdade não, ela só tava tipo reclamando de algo sem ter a mínima ideia de que a mulher com quem ela falava era o público que ela estava atacando. Então, tipo assim, se nem ela conseguiu identificar nada, por que isso seria um problema? Não faz sentido. É difícil. Enfim. A galera usa sempre o mesmo discurso, só que muito sem embasamento nenhum, sabe? Não faz realmente sentido. Eu acho que, na minha cabeça, ninguém tira que é porra de igreja colocando o pensamento maluco como pensamento certo. E por isso que eu tenho ranço. Por isso que eu tenho preconceito. Eu acho que até mesmo na história. Acho que até mesmo durante o livro fica bem claro que o ambiente afeta muito como a gente se vê, né? Porque enquanto Yura foi embora para a Alemanha ser feliz e conhecer vários machos
de vamos para baladas gays e etc. O Volodya, Olha que nunca só. conseguiu sair da Alemanha, da Rússia, continuou se odiando até o momento em que ele mesmo falou, tipo, tá, não aguento mais, não dá. Eu sou isso aqui Essa, mesmo e nada vai mudar. essa é uma base psicológica, eu acho, né? Sobre o Uhum. ambiente e a influência sobre o pensamento. Se eu não me engano, é o behaviorismo, talvez. Sim, mas eu juro que eu achei que o livro ia ser só a tristeza, só a depressão, que eu ia chorar do começo ao fim, que os dois iam ser presos, torturados, Não foi escorraçados, dessa jogados no vez que você fez mato, isso com a gente, e não Lucas. foram. Não chorei. Você chorou, Não Tatá? Você é chorei. que mais chora nos livros. Eu, né? Ó, já Agora coloquei eu aqui, tô imune de sentimentos, tá tudo É. bem. já coloquei, o livro do próximo round vai ser Carla Madeira, que eu quero todo mundo Ah, descarçado aqui, Você tentou tá? acabar com a gente, Quero Lucas. todo Você não mundo, conseguiu. Você não conseguiu quero, acabar com a gente. ó, se me quero atacar, eu todo vou mundo chorar. atacar. Se me atacar, eu vou atacar também. Lá, não começa, pelo amor de Deus. Mas depressão Não. não. Aí eu ia falar um negócio, eu até me esqueci. Ah, enfim, que eu ia dizer que, tipo, eu gostei bastante, porque o que eu tinha falado na reunião anterior realmente deu um plot, lembra? Que você, tá muito romancinho, nada acontece, tipo, tô esperando alguma coisa acontecer, e realmente, quando começa a desenvolver mais o romance deles, entra essa pressão, né, sobre o certo e sobre o errado, principalmente da parte do Volodya, e cria realmente uma tensão muito grande ali no livro, né, no enredo. E eu achei muito interessante a forma como é colocada a história, porque pelo menos eu senti essa pressão acontecendo, eu senti esse sentimento, sabe, de conflito, que o Yura sentia, também o Volodya, de querer algo, acreditar que é errado, sabe, se sentir muito, assim, sem saída, sabe? E eu acho que o livro conseguiu retratar bem esse sentimento. Foi angustiante, foi realmente bastante conflitante. Parecia que eu, enquanto estava lendo, sentia o conflito que os personagens estavam passando ali no momento. E eu acho que foi um dos pontos mais positivos para mim da história, porque antes estava legal, mas eu realmente sentia falta ali de alguma coisa. Eu tava muito falando só sobre o acampamento em si, o cotidiano deles, as tarefas dele, daí tinha um romancinho ali acontecendo, mas ainda tava um pouco fraco. E quando começou realmente esses acontecimentos, né, essa contradição entre ali os personagens, realmente o livro ficou mais interessante. E eu acho que as autoras, elas mandaram muito bem, elas conseguiram entregar o que eu imagino que elas queriam, com a proposta do livro, no caso. Eu não cheguei até o final, mas até onde eu tô realmente dá pra sentir essa tensão ali de viver como uma pessoa homossexual na União Soviética da época. Sim. Assim, dando um spoiler, não spoiler ao mesmo tempo, mas eu já comecei a ler o segundo livro, que é o Retorno à Andorinha. Eu já li uns 3 capítulos. E, tipo assim, querendo justificar o Volodya, porque ele é um pobre coitado que não sabe o que pensa. Apesar Eu dele acho ser que chato, eu Volodya tenho dó recebeu dele. hate e aí as autoras foram lá se redimir. Não, o que aconteceu? Não é que eles se redimem, é que o livro começa mostrando um pouco a história do ponto de vista do Volodya. Então, como que ele descobriu que ele gostava do primo dele, depois, como que foi ele entrar na faculdade, o primeiro beijo dele com uma mulher, como que ele descobriu o termo homossexualismo, por que ele foi pro acampamento, tudo isso vai contando. E aí, uma coisa que eu achei triste é que, tipo assim, um dia ele tava numa aula lá da faculdade e o professor comentou sobre o Tchaikovsky, né, o musicista. E aí um dos alunos levantou a questão: mas eu li num livro tal que o Tchaikovsky, ele sofria de homossexualismo. Isso é verdade? Aí o professor fica: mas onde é que você leu isso? Isso aí parece uma reportagem da oposição que tá tentando manchar o nome do nosso músico só porque ele é da União Soviética e tal. E aí o cara fica tipo: é uma publicação de fora do país e tal, um amigo meu leu, sabe? Mete o louco. E aí o Volodya fica tipo: homossexualismo? O que é isso? Deixa eu pesquisar. E aí ele pede pra ler esse artigo que o amigo dele trouxe lá dos Estados Unidos. E aí ele vai pesquisar no dicionário o que significa homossexualismo. Pra quê?
É tipo assim, desvio de caráter. É tipo assim, só arregaçando, sabe? E aí junta o fato de, tipo, o professor dele ter meio que rechaçado o colega dele só por mencionar a palavra homossexualismo e a descrição do dicionário lá na época que era algo extremamente negativo. Então ele ficou totalmente, sabe, biruta das ideias. E ele era muito novinho, eu acho. Ele tinha uns 17 anos. Ele não sabia o que era, o que ele sentia. Só sabia que sentia atração por alguns homens. E ainda mais que ele gostava do primo, pra piorar a situação que ele se sentia um monstro. Tipo, eu tô querendo ter uma relação com uma pessoa da minha família. Então, eu fiquei com dó dele. Por mais que se fosse eu convivendo com o Volodya, eu ia achar ele chato. Mas entendendo o passado do vilão, no caso da vítima, eu fico com muito dó dele, velho. Ele era só um menino gay. Não, Eu o fiquei, problema não é ele ser gay, o problema é ser chato. eu fiquei com tanto ódio da Masha que pra mim Ah, não. passou muito Ah, ódio. batido o que passou com ele. Ódio, você falou? Ódio. Não é isso. Porque, gente, que menina chata. Nossa. Olha, eu Vamos ficava juntar assim. um clube oficial de hate contra a Masha. Nossa, que menino insuportável, na real. Tinha que ter acertado aquela maçã na cabeça dela. Puta Tinha que ter merda. acertado aquela maçã na cara dela. Sim, contextualizando pro lixeiro, a Masha era uma menina que no acampamento ela era apaixonada pelo monitor Volodya e ela ficava perseguindo ele. E aí ela O Lodge pegou... é o nosso herói gay. Chato. É o chato. E aí ela pegou os dois se beijando um dia. Tipo, se beijando de língua assim. Como assim, gente? Era só um beijinho de amigos. Oxi, que menina louca. Pois Quem é. nunca beijou os amigos assim? Que isso, Tatá? Que tipo de amiga é essa que você anda tendo, assim? Não tô entendendo. Minhas amigas? A Letícia que não se cuide. Luiz, corre aqui! Isso. Só na Agora era a hora broderagem, da só. sonoplastia do ratinho. A Tatá falou pra eu me cuidar, Luiz. Por quê? É porque é tratamento de amigas. Tratamento de amigas. Ficou preocupado, mas ele não sabe do que se trata. Deixa ele assim. Deixa ele. Às vezes a ignorância é uma bênção. Sim. Mas, gente, falta 15 minutos pra acabar a reunião. Vocês querem tocar em algum tópico aí que ficou faltando? Vocês querem já ir Bom. pros finalmente? Eu queria fofocar um pouquinho sobre o livro, né? Tipo, o que vocês acharam, a parte preferida de vocês. Eu fiz confesso que não tenho muitas anotações, mas tenho algumas que eu achei bem bonitinho. Acho que dá pra fazer também, aquele encerramento mais longuinho, né? Pode ser. Tá. Eu queria muito ler um pedacinho que eu marquei. Foi uma das poucas partes que eu marquei. Porque, assim, eu não vou mentir. Eu chorei um pouquinho durante esse livro, porque me doeu muito ele Toma, falando amiga, de si. coroa. Toma, tô passando pra você. Toma, aceite. Me doeu muito ele falando de si, porque eu nunca passei por essa fase, sabe? De, tipo, me odiar em algum ponto por ser LGBT e tal, mas foi um pouco difícil essa parte toda. Mas a única parte que eu marquei no livro é que eu não lembro de quem é esse pensamento. Tá longe. Tá. É do Yura, que é na página 566 do Kindle. Não sei se alguém tá lendo no físico. Que é quando ele coloca: mais humilhante e covarde do que não ser ninguém é ter vergonha da própria essência. Que foi a única parte que eu marquei, porque Lindo. eu Eu acho marquei que essa ele é. parte também. Que lindo, gente. Eu amei. Eu acho o Yura muito corajoso, eu acho o Yura muito forte, eu acho o Yura tudo o que a gente precisa ser, porque, querendo ou não, a nossa existência já é difícil, nós somos resistência em todos os sentidos,
o número de desemprego entre pessoas LGBT é muito maior, o número de violência entre pessoas LGBT é muito maior, então eu acho que ele ser o que ele é desde 1986 é muito forte. Então, não sei, eu me apeguei muito ao Yura, eu queria muito colocar ele num potinho. Ai, o Iro é foda, eu Assim, gosto muito dele também. Nossa, é um dos melhores personagens, assim. Ele é muito. Ele tem esse jeitinho rebelde dele, mas eu não acho que ele é rebelde, eu só acho que ele tem as ideias dele, ele quer. Ele tem a convicção, ele é convicto do que ele tá ele fazendo. só é mal entendido, assim. No livro inteiro dá Mal pra perceber interpretado, que eu ele só é acho mal também. entendido. E eu dou 4 de 5 lencinhos vermelhos pra esse livro, porque, gente, eu amei muito. Mas no fim do livro eu me irritei com o Volodya e eu queria que o Yura largasse e ele fosse ser feliz com qualquer outro macho. Sobre Tá vendo? isso. Eu nem cheguei no final do livro, já me irritei com o Volodya, gente. A minha intuição não falha com os personagens. Mas eu achei tão bonitinho o desfecho do romance. Quando eu falo romance, o livro, não o romance, Uhum. a história deles, né, em si, que eu surtei muito e eu fiquei muito feliz com o final. Então, assim, eu queria que ele largasse o Volodya, mas quando ele não largou, eu fiquei muito feliz. Ai, gente. A minha teoria é indo por terra, né? Que eu falei que não ia ter final feliz, pelo visto teve. Ha! Ganhei! Demorou Deixa eu ver aqui a Dessa 20 minha vez, parte. anos, mas. dessa vez eu lembro do que eu ganhei na cara de você. Não, demorou 30 anos ou é 20? Pro Foram Lucas tá 30, certo? Eles. eles. É o quê? Eles se despedem em 1986 e se reencontram em 2006. É isso aí. Olha, eu queria fazer um comentário que eu não vi ninguém comentando, que o Brasil marcou presença no livro. Sim, Parabéns pela escravizaura. novelas brasileiras. Foi muito legal ver como a nossa cultura vai longe. Eu achei muito interessante, principalmente porque nenhuma das autoras eram brasileiras, e ter isso assim me fez ver como a nossa cultura chega longe. Achei muito legal. Deixa eu ver. Ah, e também eu queria dizer que eu gostei muito, tipo, de várias partes do livro que são, tipo, as canções. Ah, eu achei as canções lindas. Eu meio que cantava na minha cabeça. As letras são muito bonitas. Pelo menos pra mim trouxe aquele sentimento de nostalgia, mesmo que eu não conhecesse, não sei se eram canções que realmente existiram ou não. Mas eu achei muito bonito, assim, as canções, as letras também, eu achei lindo. Uma das partes que eu anotei, que eu mais gostei, foi justamente sobre uma canção. Aqui teve tantas que agora eu não lembro qual que era, mas eu acho que eles cantaram na fogueira, né? Essa canção. Ah, mas teve, tipo assim, eu marquei essa, mas, tipo, muitas, assim, eu achei muito bonitas mesmo. Até quando eles vão andar lá de barquinho. Que daí, eu não lembro, na verdade, se é essa parte, mas eu sei que, tipo, o Volodya fala que tá apaixonado por outra pessoa, daí eles vão lá, tipo, pro baile, assim, pra discoteca, aí toca uma canção de, tipo, da pessoa ficar sozinha, e eu achei até essa parte muito fofinha, assim, dessa canção, enfim. Mas a canção diz: Juro que serei mais puro e bondoso, e não hei de abandonar quem de mim precisar. Ouço a voz, devo atender o chamado chamoso, e seguir nesse caminho sem rastros deixar. E aí o Yura faz um comentário, né? Nesse caminho sem rastros deixar. E diz que essa canção não é sobre um futuro feliz, mas a perda do presente. E eu achei, assim, muito bonita, né? Essa interpretação dele. E também a canção em si. Então eu marquei essa como uma das minhas partes preferidas do livro. E qual é a sua nota pro livro? Bom, eu ainda não terminei o romance, então, tipo, vou avaliar de acordo com o que eu li até agora. Como eu falei, pra mim o romance tá, tipo, dividido em duas partes, que é a parte de apresentação, depois ali de dia a dia, de funcionamento do, do acampamento, né, com o início da amizade deles e tal. E pra mim agora, depois, quando eles já começam realmente a se envolver, começam a sentir essa tensão sobre ser quem eles são. Então, tipo, pra mim o romance tá dividido entre essas duas partes. A primeira parte pra mim foi um pouco difícil de ler, porque realmente pra mim o romance é carregado de história, de enredo.
para contextualizar mesmo ali como que era o acampamento, eu acho que as autoras elas não se restringiram só em contar o romance deles, elas criaram realmente aquele universo ali, né, do acampamento Andorinhas, então elas contextualizaram tudo que existia naquele acampamento, juramento, fogueira, teatro, apresentações, o cotidiano, o dia a dia ali das crianças, isso foi bem legal, mas também foi bastante maçante ficar lendo páginas e páginas ali do que acontecia no acampamento. Não é uma crítica, apenas uma observação, né, de como elas decidiram montar esse romance, mas realmente foi um pouco bastante difícil de ler pra mim. E aí eu comecei a ficar mais interessada quando eles começaram ali o romancinho deles, porque é a parte mais interessante, assim, quando as coisas começam a acontecer. E depois, como eu falei, essa parte ali desse conflito ali deles. Dito isso, pra mim ficaria uma nota mediana, assim, um 7,5. Beleza. Bom, falando, a citação preferida foi a mesma do Lucas, que é mais humilhante e covarde do que ser ninguém é ter vergonha da própria essência. Pra mim isso resume muito o livro. Porém, teve uma outra parte que eu marquei, que eu achei bem importante pra história, que se passa ali mais ou menos em 91 ou 92, que é quando cai o muro de Berlim. Aí é uma parte que o Yura tá falando. Aí fala assim: a cortina de ferro tinha caído. Todos os caminhos estavam abertos, mas o passado não queria abandonar Yurka e o futuro não queria começar. Então foi um pouco antes dele ir pra Alemanha e viver tudo que ele viveu ali de se entender, se encontrar tipo... pra mim, essa história, ela é muito... os personagens são muito complementares, o Yurka e o Volodya, porque o Yurka, ele é tido meio como rebelde, ele não aceita regras e autoridade, e eu até concordo com ele em muitas questões sobre isso, só que às vezes é necessário você aceitar algumas coisas pra você conseguir viver em sociedade. Tipo assim, ele sofreu uma injustiça, ele não passou lá como músico, né? Não ia entrar pro... como é que é o nome da escola de música? Conservatório, por questões políticas, e ele fica revoltado, e ele vai lá e dá um soco no cara que tomou o lugar dele. Tipo assim, ele não tá errado, mas ele também não tá certo. Não é assim, não conseguiu o que eu queria, vou sair socando as pessoas. Então, tipo assim, eu acho muito foda que ele assumia tudo que ele queria e tudo que ele era muito bom. Só que ao mesmo tempo fazia com que ele fosse um pouco rebelde. Então ele precisava ainda entender um pouco como a sociedade funcionava e como ele ia se encaixar sendo ele mesmo. E eu acho que o Volodya mostrou isso pra ele. Então fez ele crescer nesse sentido de, sabe, passar aquela transição de pré-adolescente, adolescente, rebelde pra vida adulta. E ele se tornou um adulto muito da hora, assim, eu acho. Ele já era um adolescente da hora, mas ele era revoltado. E aí ele se tornou um adulto que, tipo, tava ali envolvido com a comunidade LGBT, ele orientava o namorado dele, tipo, se envolve com política, se você quer mudanças, se você quer realmente que as coisas mudem, você tem que entrar na política, não tem outra forma, a gente tem que ter leis a nosso favor e tudo mais. E a gente viu que tudo isso foi acontecendo. Então eu acho que isso foi muita influência do Volodya no Yurka. E ao mesmo tempo o contrário, por mais que o Volodya tenha demorado muito para se aceitar, eu acho que ele precisava de um pouco da rebeldia do Yurka. Então eles são muito complementares, sabe? Pra mim é isso. E eu gostei muito da história, achei muito fofa, assim, um romance muito legal. Foi interessante conhecer mais sobre a cultura da União Soviética, que, tipo, sabia um pouquinho da parte de história, mas não sabia dos costumes e tudo mais. Então foi muito legal. Pra mim, eu acho que eu concordo com o Lucas, é uma nota 4 de 5. Eu sempre uso 5 porque eu boto depois a nota no Scooby. Então, pra mim eu sempre uso isso. Mas, tipo, eu achei muito legal, eu amei o final. Tipo, eu já esperava que aquilo fosse acontecer, o finalmente ali, porque quando o Yura fala lá do telefone, tipo, eu já vi esse número de telefone em algum lugar. E eu, tipo, ele apareceu lá encarando aquela placa. Eu, e se? Eu tô achando que é.
Então, mas eu achei muito legal. E eu tô lendo já o segundo livro e eu tô muito doida pra saber o que, que vai acontecer. Porque eu quero muito saber a vida deles de adulto, né? O que, que vai acontecer a partir do final do segundo livro. Aí eu vi algumas críticas falando que não é tão envolvente quanto o primeiro, mas que ainda assim é um bom livro. Então é isso. E tem a cápsula do tempo também, né? Que a gente chutou na última reunião e meio que a gente acertou, né? Que seria uma cápsula do tempo que ele estaria indo lá cavucar. Sim. É. E na hora que a gente tava conversando, eu fui abrir pra olhar os capítulos e o nome do último capítulo é Cápsula do Tempo. Aí eu fiquei, então tá bom. Então, eu fui abrir, tipo, pra ver quantos capítulos tinha, pra ver se eu tava muito longe ainda. Aí eu lembrei que você falou isso do nome do último capítulo. Eu dei uma olhadela assim, sabe quando você olha e não presta atenção? Só pra ver o número do capítulo e voltando assim, pra não pegar o nome. E deu certo. Nossa, mas foi, eu acho, não sei, foi uma experiência muito incrível. É a primeira vez, assim, que eu leio um romance, tipo, bem mais LGBT, porque, tipo, já li vários romances, assim, que tinha LGBT no meio, mas nunca foi, tipo, o principal, assim, assunto do livro. E foi, acho que, o primeiro livro que eu li, assim, que, tipo, tem como protagonismo, né, esse assunto. Também achei bem interessante, bem legal. Não sei se O que fanfic mais conta. Mano, eu achei esse livro muito vibes fanfic, só que com 500 páginas. Pior que o que mais me interessou nesse livro é que, assim, normalmente, posso estar errado, mulheres costumam escrever relacionamentos LGBTs para mulheres. Então, assim, normalmente os caras têm, por mais que sejam dois homens, sempre tem um que é muito mais afeminado, sempre é mais puxado pro feminino, tipo Rita Driverly. Se você for ver, dá pra ver claramente ali um homem e uma mulher fácil, fácil. Esse livro não, esse livro foi bem assim, né? Foi tipo Alice Oseman, assim, escreve LGBTs para LGBTs e é isso. Inclusive uma das escritoras incrível. LGBT, né? Ela é. Então Acho que não ela é sabia. lésbica. Ih, vai acabar. É isso, gente. Muito obrigada. Viva as gays. Beijos. Viva aqui, gente. Beijos. Muito bom falar com Tchau, vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau, Tem que gente. escolher o livro. Tem que é o do escolher o lixo. Não livro. falta só um? Só falta do lixo. Não acredito. E ele apareceu só pra gente não pular ele.